Convidamos você e sua família para conhecer a sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua 13 de Junho, número 1033, Centro, próximo ao Hospital Geral. Fácil acesso a várias linhas de ônibus, 2 amplos estacionamentos, monitoramento eletrônico, ambientes climatizados, assentos confortáveis, lanchonete, escolinha e fraldário para seus filhos. Todos os dias, reuniões poderosas para levar a palavra de Deus ao seu coração. Segunda-feira, reunião da prosperidade. Terça-feira, reunião das causas perdidas. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, reunião da vitória. Sexta-feira, reunião do combate espiritual. Sábado, reunião Graça Jovem. E no domingo, a reunião dos Filhos de Deus. Venha participar de uma de nossas reuniões e sinta a unção de Deus, colocando você e a sua família no altar de Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele boa noite, a paz, graça e paz. Seja bem-vindo à casa de Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podemos assentar em nome de Cristo? Amigos de casa, você que nos assiste pela RIT, que Deus possa lhe abençoar nesse dia especial. Mas irmãos, vamos à palavra do nosso bom Deus? Apocalipse, vamos lá? Estou com essa palavra dias no meu coração. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Apocalipse. Quem encontrou, diga amém. Último livro da Bíblia, irmãos. Capítulo 2, verso 1. Diz o texto sagrado: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu já achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o que, irmãos? O teu primeiro amor. Para um instante aqui. Irmãos, essa é a revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. É a revelação de João na ilha de Patmos. Está João preso na ilha de Patmos e ele recebe a visita do Senhor e o Senhor fala com ele assim: ô João, escreve para mim o que eu vou te falar. Você vai levar cartas às igrejas, que eram 7 igrejas da Ásia, conhecida como as 7 igrejas do Apocalipse. Em cada igreja você vai falar algo. E aqui ele começa a dizer para a igreja em Éfeso. Olha o Senhor Jesus dizendo: conheço suas obras, sei tudo que vocês estão passando, sei de todas as coisas que vocês estão enfrentando, da sua perseverança, conheço vocês, cada um, mas eu tenho contra vocês algo. O que o Senhor Deus tinha contra Éfeso? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o que, irmãos? O teu primeiro amor. Continua. 5. Lembra-te, pois, o quê? Lembra-te, pois, do que, irmãos? Você tem a caneta? Marque essa palavra. Caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, o Senhor Deus aqui está pedindo para que a igreja de Éfeso lembre aonde eles caíram. Meu irmão, e isso acontece nos dias de hoje. Aonde caímos? Entenda, cair não é voltar a beber. Cair não é voltar a fumar.
Cair não é voltar, irmãos, às práticas antigas. Cair é deixar algo para trás. Algo que você deixou cair. O que caiu na sua vida? Mas como assim, pastor? Porque à medida que passam-se os anos, tudo vai caindo. Tudo vai passando-se os anos, as coisas vão descendo, irmãos. E a comunhão, a nossa vida com Deus, nós não podemos, em momento algum, deixar que a nossa vida com Deus caia. A pessoa, ela pode estar na igreja, no banco da igreja, ou ela pode estar no púlpito da igreja, irmãos, ou como pastor, ou como obreiro, está com a vida caída. Mas como que pode, pastor? Pode. Se nós não cuidarmos, se nós não pararmos e observarmos a nossa vida, a nossa conduta, muitos caem, meu irmão. E nesse outubro agora, desse ano, eu faço 14 anos de ministério. Eu tenho 16 anos de Cristo e eu vou fazer 14 anos de ministério. Nesses 14 anos, eu já convivi com amigos pastores, irmãos que fizeram a obra comigo, irmãos que começaram junto no ministério, que hoje não estão mais. Porque ele deixou cair, meu irmão, algo na vida dele. E o que muitos estão deixando cair? Vejamos, eu separei algumas pessoas da Bíblia que nos ensinam, irmãos, o que eles deixaram cair na sua jornada. Vamos lá? No livro de Isaías, capítulo 38. Vamos lá. Isaías, capítulo 38. Versículo de número 1. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías, capítulo 38, verso 1. Isaías, profeta Isaías, bem no meio da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque, leiam comigo, irmãos, morrerás e... Irmãos, esse homem, Ezequias, se você quiser saber um pouquinho da história dele, leia depois a partir do livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Você verá um grande rei. O que esse rei fez, Ezequias? Irmãos, Ezequias restaurou a comunhão de Israel. O povo, irmãos, eles tinham profanado o templo, tinham colocado dentro do templo, o primeiro templo de Salomão que ele edificou. E, irmãos, nesse templo eles fecharam as portas do templo e não tinha mais culto no templo, não tinha mais adoração. Irmão, estava feia a coisa. Ezequias assume o trono, abre as portas do templo, o povo volta a adorar Deus, ele traz de volta os sacerdotes, ele traz os levitas e ele faz um concerto, ele faz uma aliança e ele restaura o quê? A comunhão de Israel. Meu irmão, Ezequias é o rei responsável por trazer de volta a comunhão. O povo tinha se perdido de Deus, o povo estava distante do Senhor, e Ezequias, irmãos, restaurou a comunhão. Deus voltou a abençoar, as coisas voltaram a acontecer em Israel, e ele estava indo bem, só que no decorrer da sua jornada, ele deixou cair essa comunhão. E ele deixou, meu irmão, cair a comunhão. E aí ele fica enfermo, e ele está doente. E ele vai receber a visita do profeta Isaías. E todo rei, antes de receber a visita, ele recebe um anúncio, né? Olha, hoje vai receber, meu rei, tem fulano querendo falar com o senhor, pessoa importante, autoridade, primeiro-ministro. Não, me traga. Anunciaram, o profeta quer falar com o senhor. Opa, profeta? Sim. Homem de Deus. Vou recebê-lo e aproveito e já peço uma oração para ele. Pois não, seja bem-vindo, profeta. Pois tudo bem, eu tenho um recado de Deus. Diga, ele está enfermo, doente. Diga, pode falar o seu recado. Deus mandou dizer para você arrumar sua casa que você vai morrer. Imagina, meu irmão. Quando ele recebe essa palavra, ele toma um baque, ele toma um susto, mas algo importante, os seus olhos se abrem. Ele consegue entender o quê? Versículo 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? E orou ao Senhor. Meu irmão, ele consegue entender, é verdade. O que o profeta está me dizendo é verdade. O que eu fiz? O que eu fiz? Não. O que eu deixei de fazer? Ele vira o rosto para a parede e ora. Olha a oração dele, 3. E disse: Senhor,
Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, o que, irmãos? Na oração de Ezequias, ele usa 3 verbos no passado. Ah, Senhor, peço-te, lembra-te de que andei, e fiz, e era. Ele usa o verbo, irmãos, andar no passado, já não anda mais. Ele usa o verbo fazer no passado, já não faz mais. E ele usa o verbo, irmãos, ser, estar, ter, no passado. Lembra-te, Senhor, de mim. Lembra-te que eu andei e fiz o que era. O verbo ser, irmãos, ele está usando aonde? No passado. Ele não andava mais, ele não era mais e ele não fazia mais. Ele deixou a comunhão cair. Isso acontece hoje, irmão. Tem muita gente deixando a sua comunhão com Deus cair. Tem pessoas deixando a sua comunhão e não tem mais comunhão. Eu digo, irmãos, nós vivemos um tempo da modernidade e nós às vezes somos vítima da modernidade. Somos vítima da internet, somos vítima da tecnologia, e essas coisas roubam o nosso tempo, e roubam, irmãos, nosso tempo com Deus, roubam o nosso tempo com a igreja, com Cristo, com a família, roubam o nosso tempo com os filhos, e isso aí vai roubar a nossa comunhão. E quantos que perdem, irmão, já não ora mais, já não anda mais, já não faz mais, e vai perdendo a sua comunhão. Tinha aquele amor, tinha aquele carinho, a coisa de estar na presença do Senhor, e já não tem mais. Ezequias, irmãos, ele deixou de andar, deixou de fazer, e já não era mais, irmãos, o homem de coração perfeito. Ele já não é mais aquele homem do começo da sua jornada. Ele perdeu, caiu a sua comunhão. E saiba, meu irmão, que todas as vezes que a nossa comunhão com Deus cai, o que é que entrou na vida de Ezequias? A morte, através de uma enfermidade. Se eu deixar a minha comunhão com Deus cair, a enfermidade entra. Aí entra uma doença no corpo, entra um problema no casamento. Tudo isso é consequência de nós deixarmos a nossa vida cair. Quando, digamos, a pessoa vai lá no médico, de repente ela pegou um resfriado, e aí a imunidade do seu corpo baixou, caiu. E aí a sua imunidade baixa, e de repente ele está ficando melhor, aí depois vem uma virose, e vai, puf, bate, derruba ele de novo. Aí, doutor, eu estou sarando de um resfriado, agora eu peguei de uma virose. Mas você pegou porque a sua imunidade está o quê? Baixa. Então, se eu deixar minha vida espiritual baixar, cair, a morte vai entrar. Se eu deixar a minha comunhão com Deus cair, entra esse espírito. Se eu deixar essa comunhão entrar, meu irmão, vai acontecer com Ezequias. E aí ele tem que orar. Deus, o que eu fiz? Eu já não sou mais. E aí ele ora, arrepende. Aí Deus fala para Isaías, volta, diga para ele que eu vou dar para ele mais 15 anos, eu vou curar, vou libertá-lo, eu vou abençoar. Irmãos, é necessário ver o que é na nossa vida que está caindo. De Ezequias, caiu a comunhão. Mas tem outros homens que deixaram cair na vida algo importante, irmãos. Juízes capítulo 13, vamos lá. Juízes, Gênesis, Êxodo, é o 7º livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 13, versículo 1. Juízes. Capítulo 13, verso de número 1. 7º livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Por quê? Porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será o quê?
Sua Bíblia diz Nazireu? Nazireu. Eu gosto da tradução atualizada que diz, porque o menino será consagrado. Qual Bíblia que diz consagrado? Consagrado é algo separado, é algo santificado para o Senhor. O menino que ia nascer, irmãos, ele seria consagrado, santificado desde o seu nascimento, né? Ele está dizendo aqui, Nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Quem é essa criança que vai nascer? Sansão. Eu sempre digo, sempre gosto de falar isso aqui. O significado da palavra Sansão é o que, irmãos? Lembram? Lembram o que significa Sansão? Pequeno sol. Meu irmão, está nascendo aquele pequeno sol, força grande. E Sansão nasce consagrado, santificado, separado para Deus. Quando a Bíblia fala de Nazireu, é algo que é separado. Ele não podia ir coisa imunda. A sua mãe não pôde bebida forte, não pôde comida imunda. Ela não pôde se contaminar, porque o menino desde o ventre já era consagrado. Nasce Sansão, cresce os seus cabelos e ele é juiz de Israel por 20 anos. E ele é conhecido pela sua força. Sansão já foi tema de filmes, recente agora foi tema de minissérie. E irmãos, mostrando a sua força, a sua grandeza. Só que este homem deixou algo cair. O que? Capítulo 14, vamos lá. Versículo 1. E desceu Sansão a Tímna, ou Timnate, depende da tradução, e vendo em Tímna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Os pais contra. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão desce a Tímna, meu irmão, e vê uma mulher, filha dos filisteus. E entenda, ele era hebreu, e ela era filisteia. Meu irmão, não tinha como casar. É como se fosse, irmãos, alguém, um cristão, casar com um macumbeiro, um feiticeiro. Não tinha essa ligação, não tinha essa união. Como é que vai casar? Não, pai, eu quero casar com ela. Meu filho, o que é isso? Aqui no nosso meio tem um monte de irmã. Tem umas irmãs crente bonita, tem umas irmãs aí, olha, será que não? Não, só esta que me agrada. Só esta alegra os meus olhos. Eu quero, pai. Meu filho, não, eu quero. O que Sansão faz? Ele casa. Sansão começa a quebrar, ele já estava, irmãos, começando a deixar cair a sua santidade. Ele não podia se contaminar. Esse casamento dele foi algo de contaminação, algo, meu irmão, que ele não podia. Não há julgo, meu irmão, não há comunhão entre luz e trevas. E aí ele casa com essa mulher. E o que acontece? Ele casa, aí vai ter a festa de casamento, que durava 1 mês. E aí nessa festa, irmãos, ele faz um desafio com os filisteus. É o seguinte, vamos fazer um desafio. Uma charada. O que é tão forte como isso, e tão forte como aquilo, e tão doce como o que do comedor saiu comida e do forte saiu doçura? Porque ele havia matado um leão no caminho. E aí esse leão, ele produziu mel, e aí ele fez um enigma, uma charada. O que é que do comedor saiu comida, do forte saiu doçura? E aí os filisteus ficaram: o que é isso? O que significa essa charada? O que é essa? Eu não estou entendendo esse enigma. E aí tinha uma aposta, quem perdesse pagaria. Foram pressionar a mulher de Sansão. Chegaram até ela e forçaram ela, fala qual que é o enigma, qual que é o mistério, qual que é o segredo. Não, eu não sei, fala. Não, eu não sei, conta essa charada, nós não vamos pagar não. Forçaram, nós vamos matar sua família, vamos matar seu pai. Ah, não faz isso, eu conto. O que é o segredo? Aí ela revela, é o leão e o mel. E aí Sansão, no dia da aposta, ele chega lá. E aí, pessoal, descobriram o meu enigma? Do comedor saiu comida e do forte, do bravo saiu doçura. Aí o pessoal, os filisteus já estavam sabendo, e eles, com aquela carinha deles, sabe de nada esse menino. Que é mais forte que o leão e o que é mais doce que o mel. Foi mais ou menos assim. Quando eles descobriram o enigma, Sansão estava lá. Qual que é o segredo do meu enigma? É o leão e o mel. Aí Sansão veio a minha mãe assim, ó. Vocês falaram com a minha mulher.
E Sansão chama a mulher dele, sabe do que, irmão? De vaca. Não, é sério. Pode continuar lendo o capítulo 14. Você foi falar com essa vaca da minha mulher. A mulher que agradou os olhos dele, agora ele está chamando ela do quê? Irmão, da Sansão está deixando cair sua santidade. Olha o nazireu de Deus, o que ele está chamando a mulher. Olha do que ele está falando. Lê, depois, agora você não vai, mas eu mostro para você, ó. E sucedeu que no 7º dia disseram a Sansão, disseram-lhe aos homens daquela cidade, versículo... daquela cidade, no 7º dia, que coisa mais... Aqui, ó, versículo 18. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa mais doce que o mel e coisa mais forte do que o leão. E ele lhe disse, se vós não lavrasseis com a minha, o quê? Sansão chamou a mulher do que? Novilha. É o quê que é novilha? É uma vaca o quê? Nova. Estava casando. Se ele tivesse 20 anos de casado, eu ia falar, essa vaca velha. Mas como é nova, novilha. Vou segurar, novilha. Irmãos, quantas pessoas estão deixando cair? Mas ele aprende com o seu erro. Irmão, tem gente que não aprende com os erros da vida. Irmão, tem gente que não aprende, é cabeçudo e fica dando murro em ponta de faca, não aprende. Aqui já foi um trauma. Largou da mulher, não quis ficar mais com ela, teve que pagar a aposta, mas ele aprendeu? Capítulo 16, versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, ainda não tinha essa guerra que tem hoje lá na época, viu? E viu ali uma mulher, o quê? Prostituta, e coabitou com ela. Meu irmão, Sansão passou quase que 24 horas deitado, dormindo com quem? Uma prostituta, irmão. O santo de Deus está deitado com uma prostituta. Ele não aprende com o seu erro. Ele não aprende que com aquele erro da primeira mulher, irmãos, tem gente que não aprende. Erra uma vez, erra 2 vezes e vai. Até quando ficar errando? Até quando ficar insistindo em erros? E aí, não tão contente, meu irmão, só essa, versículo 4. E depois disso, depois de ter ficado com a prostituta, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era quem? Dalila. E aí você conhece a história. Meu irmão, Sansão envolve com 3 mulheres, que foi, irmãos, que fez a sua santidade cair. E quando caiu a sua santidade, qual que é o fim de Sansão? Cego, fraco, trabalhando de escravo, rodando moinho e fazendo papel de palhaço para os filisteus. Meu irmão, o campeão de Deus, sabe onde que ele está? Girando moinho. Quem é que rodava moinho nessa época? Animal. Sansão está fazendo serviço de animal, ó, rodando moinho, cego, acorrentado. E o povo passava e olhava e ficava rindo dele. Lá o crente lá, não era o fortão? Fortão, me pega agora! Os outros estão zombando dele, porque ele deixou cair na sua vida o quê? A santidade. Não deixe a santidade cair, meu irmão. Mantenha a santidade nos seus olhos, diante dos seus olhos. Não porei coisa imunda diante dos meus olhos. Não, meu irmão, uma vez santo, não volte para as coisas profanas mais não. Não, pastor, o que tem? Essas músicas é legal. Quantos que estão trazendo, meu irmão, coisas para sua casa? Tem gente tocando no carro que ele consagrou para Deus música, pagode mundano, músicas que não convém. Mas fala de amor. Eles vivem amor? Me fale algum desses cantores que vive, canta de... O cara gravou, o amor já largou da manhã, quer nem saber do trem. Que amor é esse? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, deixa eu, tá doido. Meu irmão, não deixa a santidade cair. Não volte a mexer com as coisas do passado. Não volte a ouvir coisas do seu passado. Não volte a colocar diante dos seus olhos aquilo que é do seu passado, irmão. Não deixa aí essa sua santidade cair. Não, Jesus, eu não vou deixar mais não. Quantos que estão fazendo isso?
Casais, homens, mulheres, homem principalmente, às vezes querendo apimentar o seu relacionamento, o seu casamento, vai colocar, assistir uma coisa apimentada. Oh, não, isso aí, pastor, isso aí é para dar um gás no homem. Que gás, rapaz? Você é sem vergonhice? Você tem que se animar com a sua esposa. Não fica colocando isso não, meu irmão, porque isso pode levar você à queda. Isso pode levar você às coisas, irmão, a terminar como Sansão, cego, sendo escravo do inimigo. Vai entrar uma doença, vai entrar uma enfermidade quando? Quando a minha santidade cai. A gente não pode ser tão santo assim não, pastor. Irmão, deixando a santidade cair, a escravidão chega. A santidade do homem de Deus, ele perdendo ela, meu irmão, ele perde o que ele tem, perde sua força, perde o seu vigor, perde, meu irmão, ele só vai perdendo. Um outro homem, irmãos, que perdeu algo que muitas pessoas estão deixando cair, está caindo na vida de alguns. Atos capítulo 5, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós somos espirituais, temos que cuidar, manter a nossa vida espiritual de pé, mas algo que nós precisamos manter de pé também, meu irmão, é a nossa vida pessoal, é a nossa vida humana, nossa vida terrena. Atos 5, versículo 1. Quinto livro do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 5, verso 1. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, uma parte. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade ou da herança? Irmãos, Ananias cometeu algo. Ele tinha posto, Deus tinha colocado no coração dele, pegar o dinheiro que ele vendeu, ele ia devolver como se fosse no pé dos apóstolos, como se fosse na igreja. Ele ia devolver na igreja. E aí, irmãos, ele pega metade, separa, e pega outra metade e vai devolver. Quando ele apresenta aquilo para os apóstolos, para Pedro, Pedro fala assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Por que você deixou o diabo lhe enganar? Você não mentistes para o homem, você mentiu para quem? Para Deus. Olha o que ele diz no versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas o quê? Irmão, Ananias está cometendo algo, irmãos, que chama-se infidelidade. Ele está deixando, ele tinha, irmão, não era obrigado, mas se ele propôs fazer, tinha que fazer. Quando fizeres um voto, não tarde de cumprir. Você fez um voto, você fez uma promessa, tem que cumprir. Deus não pede, mas se você fez, cumpra. Deus, se o Senhor me ajudar a vender esse terreno, como se tivesse um terreno lá no pé de Chapada. Deus, se o Senhor me ajudar a vender esse terreno, eu vou dar tudo para Deus. Quando ele vendeu, fez um bom negócio. Cara, saiu mais do que eu pensava. Mulher, e aí? Você que sabe. Eu vou guardar um pouco e vou dar outro pouco, né? Aliás, afinal, Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa, não. Deus não aceita qualquer coisa. Tá bom, escondeu, deixou guardado, tá aqui, trouxe minha oferta. Mas ele tinha proposto o quê? Dá tudo. Por que você deixou Satanás te enganar? Não, tá aqui tudo. Para de mentir, rapaz. Você não mentiu para mim, você mentiu para quem? Para Deus. Olha o fim desse homem. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Sua Bíblia diz expirou ou morto? Morreu. Caiu e morreu. E um grande temor veio sobre os que tinham isto ouviram. Mais ou menos assim. Ananias, você mentiu para mim, cara? Você não está mentindo para mim. Você está mentindo para Deus. Irmão, nunca minta para homem de Deus. Nunca minta para homem de Deus. Rapaz, você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. O que você fez é errado.
Deus sabe o que você colocou. Deus sabe o que você propôs. Você está mentindo. Quando ele acabou de ouvir isso, ele pum, morre. E todos que ouviram aquilo ficaram espantados. Rapaz, irmão, as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus não são brincadeira, irmão. Não brinque com as coisas de Deus. Diga para o irmão do seu lado: não brinque com as coisas de Deus. É sério, irmão. Não brinca não, irmão. Não brinque com o que você não conhece. Não brinque com o que você não sabe. E aí, meu irmão, todos ficaram espantados, todos ficaram assombrados. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também quem? Sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, não sabendo nada da história. Disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: 100 por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Mulher, por quanto vocês venderam aquela terra? Portanto, até você, mulher, mentindo. Até você. Lá na porta está o pé dos homens que carregaram o seu marido. E você é a próxima. Vocês mentiram. Você foi conivente com o erro do seu marido. Mulher, não apoie o erro do seu esposo. Não apoie o erro do seu marido. Não apoia não, meu irmão. Não apoie não. Não, irmãos. A Bíblia fala na saúde ou na doença, os votos de casamento, não na Bíblia, os votos de casamento na saúde ou na doença, na alegria e na tristeza, não é? Mas não fala nada na safadeza, na mentira. Não apoie, irmãos, o erro do marido. Não apoie o erro da esposa. Não apoie o erro do filho. Não apoie não, meu irmão. Mulher, por que você fez isso? Lá na porta estão a pés dos homens que levaram seu marido e vão ser você a próxima. 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do seu. 2 homens, um casal morreu por causa do que, irmão? Mentira e falta de fidelidade. Meu irmão, não volte a mentir não minta não, irmão. Não minta para se favorecer por algo. Não minta no seu trabalho. Não minta para sua esposa. Não minta para ninguém. Não deixe a sua fidelidade cair. Irmãos, eu falando de financeiro, falando de bolso, falando no bolso agora das pessoas que ninguém gosta que toca no bolso dela. Meu irmão, se você não é fiel ao Senhor, deixou cair a sua fidelidade, irmão, a morte vai rondar a sua empresa. Tem pessoas pensando assim: o dia que eu melhorar de vida, eu vou dar dízimo. Meu irmão, você não vai melhorar. Você tem que devolver seu dízimo para a coisa melhorar. Não esperar melhorar para me devolver. Muitos não aceitam, não concordam, mas é a Bíblia. Pastor, mas tem igreja que não dá. Mas você não está na igreja deles. Só você é graça. Mas eu não aceito. Então você está na igreja errada. Se você não concorda. Meu irmão, quantas pessoas que estão deixando cair a fidelidade, não devolve mais os 10%, não oferta mais a Deus, e às vezes mente. Irmão. Deus está deixando cair a sua fidelidade. Seja fiel, meu irmão, seja fiel. Um dia, um homem rico encontrou Jesus pelo caminho e disse para ele assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Conheço. Não roubarás, não adulterarás, não farás, levantará falso testemunho. Conheço tudo isso eu tenho visto desde a minha mocidade. Que bom. Então faz o seguinte: pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres. E aí você vem e me segue. Jovem rico. Tudo? É tudo. Tem muito dinheiro, tem muita terra, tem muitas posses. Eu não posso. Vai. E aí ele vira e vai embora triste. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque não que o rico em si, mas o homem que ama a riqueza, o homem que ama o dinheiro,
essa pessoa, meu irmão, não herda nada. E os discípulos falaram: bom mestre, e nós que deixamos casa, pai, mãe, família, dinheiro, emprego? Jesus tinha um homem chamado Mateus, um discípulo, que era coletor de impostos, ganhava bem pra caramba, deixou tudo para seguir Cristo. Mestre, e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus fala algo lindo para ele: a todos que deixaram casa, pai, mãe, família, bens, tudo por amor de mim, receberá nessa vida 100 vezes mais, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Irmão, não deixe sua fidelidade cair, não perca a sua salvação, não perca a sua vida, não perca o emprego, não deixe a miséria, a destruição entrar na sua casa, meu irmão, por causa de dinheiro. É 10%. Ah, pastor, quando eu tiver um salário de 10 mil, eu vou dar meu dízimo. Irmão, Deus não quer dízimo de 10 mil. Deus quer dízimo de 100 reais, de 20 reais, de 10. Como assim, pastor? Eu não tenho emprego, eu não tenho salário. Você tem que cobrar seu marido. Você já deu seu dízimo? Ainda não. Vai dar dízimo. Não apoie o erro dele, não. Amor, está apertado esse mês, a gente não vai dar dízimo. Não, vai sim. Não, amor, é que a gente tem que pagar o documento do carro. Esse mês, agora é mês 8, nossa placa é final não sei o quê. Esse mês nós temos que pagar. E o documento do nosso carro dá lá 700, 800 reais. Então, amor, não vai dar. Amor, não, amor. Vai que a polícia para e eu não pago, e a polícia vai e pega e a gente vai preso. Que humilhação, nós somos de Deus. Mas aí aquele dinheiro, talvez era o dízimo dele, ele tira, desinteira. Não, mas se eu desinteirar do dízimo, e aí? Vou ficar andando com documento vencido se a polícia pegar? Então paga, vou pagar. Aí a pessoa paga o documento. Tirou um peso das minhas costas. Tirou nada. Se você não foi fiel nos 10%, você não tirou peso, você adquiriu carga. O documento está em dias. E geralmente quando você está tudo em dias, documento, tudo certinho, você fica doido para alguém parar, só para falar assim: está tudo certo. E ninguém para quando você está certo, está tudo em ordem, né? O documento está pago. Deus é bom, mas você não devolveu os 10%. Você tirou. Você falou com a esposa: não, minha esposa sabe. Deus sabe. Deus sabe, pastor. Deus sabe. Deus sabe. Aí o camarada está dirigindo, daqui um pouquinho o carro... Ih, meu Deus do céu. Tchim. Dá tranco, tenta isso que é bateria, aí vai chamar alguém, aí chama um mecânico, cara que entende, ele fala: dá partida. Ih, pode desligar. O que é isso? Correia dentada. Você tentou dar partida no carro? Você deu tranco no carro? Cara, torce aí para não ter empenado válvula, pistão, essas coisas. Vou ter que levar para a oficina, abrir o motor para ver como é que ficou. E digamos que estragou. Não, para fazer o motor do seu carro vai ficar 2.500. Tá amarrado. Não é assim que a gente fala? Tá solto. Por que o bicho tá solto? O documento tá pago, mas ele entrou lá, meu irmão. Meu irmão, se for necessário, você fala: Deus, eu não pago. E se a polícia me parar, a culpa é do Senhor. Uai, por que o riso? Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção tal, faça prova. Deus, e eu não vou tirar do Senhor, não. Está aqui, vou pagar. Não vou pagar. Mês que vem eu inteiro e pago. Mas agora eu não tenho. E eu não vou roubar o Senhor. Irmão, faça a prova dele para você ver. Não concordo. Então paga o documento e mete a mão no de Deus para você ver. Não é rogando praga em ninguém, não, meu irmão. É alertando. Porque se nós deixarmos a nossa fidelidade cair, uma morte entra na vida, no carro, no financeiro. Irmão, não deixe a sua fidelidade com Deus cair. Nós somos seres espirituais, mas nós não podemos esquecer o nosso lado carnal. Dai a César o que é de César e que é a Deus o que é de Deus.
A gente esquece, a gente dá oração, a gente faz. E o de Deus? E o lado do Senhor? Não deixe a sua fidelidade cair, irmão. Não deixe a sua fidelidade cair em nenhum momento. Isso aqui é Ananias e Safira. Para terminar, algo que muita gente deixa cair. Mateus 26, vamos lá. Mateus 26. Mateus 26. Versículo 36. Mateus, capítulo 26. Versículo 36. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. É um jardim, perto da cidade de Jerusalém. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha o que está acontecendo. Jesus leva os 12, o 11, Judas já não estava, depois da ceia, leva os 11 para orar. Aí daqui um pouquinho ele fala assim: fiquem aqui que eu vou ali orar. Pedro, João, Tiago, vem comigo. Aí ele está indo lá para a oração. Gente, minha alma está triste. A agonia, irmãos, aquela coisa, aquela sensação, aquele sentimento em Jesus, porque ele sabia que estava para morrer, ele sabia que ele ia ser condenado, ele sabia que ia ser julgado, ele sabia de tudo que ia passar. Aí ele está angustiado, ele fala: minha alma está profundamente triste. Eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei o que vou passar, eu sei o que vou acontecer. Fala o seguinte: fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo um pouquinho. Eu vou bem ali orar mais um pouco. E aí ele continua, vamos lá. Versículo de número 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Dormindo ou adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? O que Jesus encontrou os discípulos fazendo? Ao invés de estar orando, vigiando com Cristo, eles estão o quê? Estão deixando a vida de oração cair. Caiu uma vez. Orem comigo. Continua. 42. E indo segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez o quê? Adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Quantas vezes Jesus encontrou os discípulos dormindo? Por quantas vezes eles deixaram a comunhão, a oração cair? Meu irmão, tem gente que está deixando cair, sabe o quê? A vida de oração. O que é que caiu, irmão? Será que sua vida de oração não está caindo? Será que a sua vida de oração não está caindo, irmão? Tem gente que deixou de orar, irmão. Tem gente que orava, que falava com Deus, que chorava na presença de Deus. Hoje, se ele vai orar: oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado. Oh, Deus está bom, amém. Está deixando cair a vida de oração. Entenda, irmão, ele não desviou, ele não saiu da igreja, ele caiu. Ele deixou a sua comunhão cair, ele deixou a sua vida espiritual cair. Ele está deixando a falta de temor. Não deu tempo de falar, meu irmão, mas o rei Uzias, cheio de temor, irmãos, um dia perde o respeito, vai oferecer incenso, pega o incensário e começa a derramar sobre o fogo, meu irmão, oferecendo incenso, e os profetas chegam: ei, você está fazendo errado. O que você quer? Me deixa. Você quer mexer com a minha vida? Sai a lepra na testa, termina leproso, falta de respeito.
Meu irmão, a falta de temor a respeito tem caído de muita gente. Ele já não tem mais temor. Ele já não tem mais comunhão. Ele já não ora mais. Caiu a vida de oração dele. Ele não... Mas, pastor, como? Ele está na igreja. Quantas pessoas querem ver procurar? Pastor, não entendo. Fulano está na igreja e está assim, desse jeito. Meu marido, pastor, está na igreja e briga comigo. Faz igual Sansão. Me chama o nome que Sansão chama a mulher dele. É porque a vida dele está caída. Mas ele não voltou a beber. Ele não voltou a fumar. Ele não voltou para o caminho errado. Mas a vida dele caiu. O que é uma pessoa que deixou cair, irmão? Santidade. O homem que deixou cair a vida de oração. O homem que deixou cair a fidelidade. O homem que deixou cair a comunhão. O que ele precisa fazer? Aonde que nós começamos? Volta lá, Apocalipse. Vamos voltar lá para terminar. O que precisamos fazer quando algo na nossa vida cai? Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde? Irmão, lembra onde que você caiu? Onde que você deixou cair? Um dia os homens estavam cortando madeira, alargando o ministério, e o seu machado caiu no rio. E eles gritaram: ah, Senhor, caiu o machado no rio. E era emprestado. Falaram para Eliseu. E Eliseu falou para ele assim: onde caiu? Vem ver. Aí eles chegaram, mostraram para o profeta. Caiu aqui, eles estavam cortando lenha na beira do Jordão. Caiu aqui. E aí caiu aqui, caiu. Aí ele pegou um galho, jogou em cima da água. O machado flutuou. E ficou flutuando, boiando por cima da água. E aí, sabe o que Eliseu disse para o homem que deixou o machado cair? Pega. Não sou eu. Quem perdeu foi você. Irmão, quem tem que buscar o que deixamos cair somos nós, não é Deus não. Não é o pastor, não é a igreja, somos nós. Pega, ele estende e pega o machado caído. Lembra-te de onde caíste. Lembra onde você deixou, meu irmão, de orar. Lembra onde você deixou de ter comunhão. Lembra do que você deixou de fazer. Lembra-te, pois, de onde caíste. Continua 5. E o quê? E arrepende-te. Lembre-se. Mas só lembrar não basta. É necessário o quê? Arrepender. Irmãos, tem que arrepender. Arrependa-se. Arrependimento, irmãos, é para nunca mais voltar a fazer aquilo. Uma pessoa que fala assim: eu me arrependo de ter ido naquele lugar um dia. Eu me arrependo. Só um exemplo. Você foi num lugar, deixou o seu carro lá num bairro, foi passear lá. Digamos que você não é nem de Jesus. Você era mundano, aí um amigo convidou você para ir lá num bairro lá, no Tchussafaca. Tem esse bairro? Tem não, né? Ele convidou você para ir lá no Tchussafaca, tomar uma bem gelada. E aí você foi lá, deixou o seu carro, falou: não, deixa o carro aí, bora lá no bar do Tonho, lá tomar uma bem gelada. E o cara foi lá e tomou todo o dia inteiro, sábado, o dia inteiro tomando a bem gelada. Quando ele chega, roubaram os 4 pneus, roubaram o som do carro, roubaram tudo do carro dele. E aí ele chega e fala: oh, rapaz, que eu vim no Tchussafaca? Tomou um prejuízo aí. Aí ele está arrependido, aí o que ele fala? Nunca mais eu vou no Tchussafaca. Um mês depois, o amigo convida de novo: cara, no bar do Tonho inaugurou espetinho. Você toma 2 e ganha um espetinho, a mandioca na faixa. Bora lá? Aí você lembra que foi lá que você tomou uma tchussada de faca no lombo. De R$3.000. Você vai lá? Você vai ou não? Vou nada. Porque você se arrepende até hoje do dia que você foi. É assim ou não é? Arrependimento, irmãos, é nunca mais voltar a ir, ter ou fazer aquilo. Arrepende, irmão. Não deixa a sua vida cair. Deus, eu me arrependo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais agir dessa forma. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E aí não para não, e ele continua. E o quê? E pratica as primeiras... Irmão, volte a praticar o que você praticava. O que você praticava? Pastor, eu orava. Volte a orar. Pastor, eu fazia visita. Volte a fazer visita. Pastor, eu dava dízimo.
Volte a devolver dízimo. Pastor, eu vinha nos cultos de quarta a sexta. Volte a praticar o que você praticava. Volte a ser o que você era. Volte a andar como você andava na presença dele. Ô meu irmão, hoje é uma ocasião, irmãos, que você não pode deixar passar a batida. Volte. Não deixe a sua comunhão cair. Não deixe a sua vida espiritual cair. Porque caindo vai entrar morte. Entrou morte, meu irmão, na vida de Ananias e Safira, num casal. Entrou a doença na vida de Ezequias. A lepra saiu na testa de Uzias. Meu irmão, Pedro e os discípulos que dormiram, o que Pedro fez depois, irmãos? Negou Jesus. Onde estavam os discípulos de Jesus quando Jesus foi condenado? Quando Herodes, irmãos, perguntou: quem queres que solte? Jesus ou Barrabás? O que o povo gritou? Barrabás! Não tinha ninguém para fazer campanha ali. Jesus! Jesus! Ninguém. Tá bom. Crucifica-o. Solte Barrabás. Meu irmão, deixando a minha vida de oração cair, minha santidade cair, deixando a minha comunhão cair, deixando a minha fidelidade cair, a morte entra. E aí ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras. Volte a orar, volte a ser santo, irmão. Volte, procure quem você ofendeu, peça para ela perdão, arrependa-se. Pratique de novo as primeiras obras. Ele diz: quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal ou o teu candeeiro. Se não, o quê? Deus está dizendo o que para a igreja? Se vocês não se arrependeram, eu vou tirar o castiçal, que é onde, o candelabro, onde ficava o fogo de Deus ali, meu irmão, simbolizando ali os sete Espíritos de Deus, 7 nomes de Deus, onde colocava-se o fogo ali. Eu vou tirar isso que ilumina da sua vida, eu vou tirar a sua vida. E Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Mas para que Ele possa me dar essa vida e não remover o que eu tenho ou o que eu sou, meu irmão, arrependa-se. Lembra de onde caiu. Lembra o que caiu na sua vida, irmão. Lembra o que você perdeu na sua caminhada. Lembra como você começou o ano, como que está agora. Estamos no 8º mês. Pastor, eu tenho 5 anos de evangelho. E nesses 5 anos, pastor, eu estou perdendo um ânimo. Eu ando desanimado vindo na igreja. Eu ando desanimado, eu ando cansado. Pastor, na verdade, eu queria ficar domingo em casa o dia inteiro assistindo televisão. O dia inteiro só assistindo isso, aquilo. Não queria sair. Pastor, eu não quero sair. Eu não quero beber. Eu não quero ir para festa. Eu quero só ficar em casa assistindo. Essa é a minha vontade. Que mal que tem nisso? Caiu a vida dele, irmão. Eu não tenho força para vir, eu tenho até vontade. Irmão, lembra o que caiu? Volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a ter comunhão, volte a ter santidade, volte. Para que Deus não remova, não tire a vida. Meu irmão, volte. Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Hoje é dia de você, meu irmão, voltar e levantar e lembrar do que você perdeu nos seus dias. O que você deixou de fazer? O que você fazia que deixou de fazer? O que você era que deixou de ser? Onde você andava que deixou de andar? Hoje é dia de voltar. Irmãos, hoje é o dia de você falar: Deus, eu quero voltar. Eu quero recuperar o que eu perdi. Se você hoje, irmãos, quiser arrepender e querer, Deus tem para te dar. Deus tem uma nova vida, uma nova chance. Deus tem uma nova oportunidade para te dar. Hoje é dia de você recuperar o que você perdeu. Quem entendeu, diga amém. Até saúde. Se no decorrer desse tempo você ficou enfermo por algo, hoje é dia de você recuperar a sua saúde. É dia de você recuperar o que você perdeu. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Assentado mesmo, feche os olhos. Pai, nós sabemos que quando o Senhor fala direto ao coração. Eu prego, mas quem fala é o Senhor. Meu Deus, e com cada pessoa o Senhor fala de uma forma. Com cada pessoa o Senhor fala de uma maneira. Ô Jesus, não deixa esse homem cair, não. Não deixa a vida deste homem, dessa mulher cair, não, Jesus. Não deixa esse homem cair a vida de oração dele. Ele orava, ele buscava, ele clamava pelo filho. Meu Deus, tem gente que orava pela família, pelo emprego. Tem gente que orava até pelos outros na sua obra. Deixa essa pessoa cair, não, Deus. Oh, Jesus.
deixando cair a vida dela, a comunhão dela, a morte vai entrar. Meu Deus, a morte só entra quando nós permitimos. Oh, meu Deus, Sansão deixou sua santidade, meu Deus, a sua consagração cair, entrou, meu Deus, a escravidão na sua vida. Uzias, meu Deus, perdeu o temor, deixou o respeito de lado, a falta de respeito entrou, termina leproso. Meu Deus, quantas pessoas estão, meu Deus, deixando cair na vida dela, meu Deus, essa comunhão. Trocam ao Senhor por outras coisas. Oh, Pai, perdoa. Perdoa essa pessoa que está orando agora. Perdoa esse homem que ora agora, Jesus. Perdoa esta mulher que está orando agora. Isso, mulher de Deus, fale com ele agora. Fale o que você vai voltar a fazer. Fale para Deus o que você vai voltar a fazer. Fale que você vai voltar a orar. Fale que você vai voltar a ser isso. Oh, meu Deus. Assim como um dia Elias foi lá, meu Deus, e fez com que o machado flutuasse, oh, meu Deus, aquele dia, e os homens recuperaram o que perderam, assim também que essa pessoa recupere hoje. Meu Deus, se essa pessoa está perdendo o casamento, que ela vai recuperar hoje. Quem estava perdendo, meu Deus, a saúde, que ela recupere saúde hoje. Esse homem que se endividou, Deus, que ele possa recuperar hoje o seu nome limpo, em nome de Jesus. Abra a porta, Deus. Não deixe essa pessoa perder o respeito. Não deixe essa pessoa te respeitar o Senhor, não, Deus. Oh, Pai. É arrependendo, meu Deus, é voltando a praticar as obras, é voltando a orar, é voltando a ser santo, que o Senhor há de abençoar. Levante as mãos aos céus e diga comigo, igreja: Jesus. Diga comigo, as duas mãos, levante as duas mãos aos céus e diga: Jesus, perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Eu me arrependo de todo erro, de todo engano que eu cometi, e eu quero perdão, eu quero a remissão dos meus pecados, e voltar, Senhor, às primeiras obras, voltar à oração, voltar para a tua presença, em nome de Jesus. É o que eu quero, e o Senhor tem para me dar o que eu perdi. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Deus quer te dar, Deus quer lhe abençoar hoje, irmão. Eu vou orar, e quando nós estivermos orando, eu vou pedir o livramento, eu vou pedir para Deus devolver o que você perdeu. Quero que Deus restitua o que você um dia perdeu na sua vida. Você perdeu a alegria de viver, a alegria do casamento, você perdeu a alegria com a sua esposa. Deus vai te dar hoje. Ô, meu irmão, hoje é dia de você recuperar o que você perdeu. Amém? Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo partiu o pão com seus discípulos, realizando assim a Santa Ceia. E com o passar dos séculos, esta continua sendo a mais importante celebração do povo de Deus. Pois a Santa Ceia serve para renovar a nossa aliança com Deus e lembrar-nos do nosso compromisso com o Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza todo segundo domingo de cada mês a Santa Ceia do Senhor. Venha participar da Santa Ceia, renovar sua aliança com Deus e reavivar a sua fé.
Venha participar conosco da cerimônia que Nosso Senhor nos ordenou. Santa Ceia dos Filhos de Deus. Domingo, às 7, 10, 14, 17 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua 13 de Junho, número 1033, no centro de Cuiabá.